Boa tarde. Hoje, quem conversa com vocês não é o delegado de polícia. É apenas um membro da ACASP, é uma associação que discute a segurança pública em Carmo do Cajuru. Como a segurança pública está diretamente relacionada a diversos outros fatores, que envolvem educação, saúde, turismo, estrutura sanitária, urbanística, enfim. Ao final das contas, toda essa estrutura que uma administração promove visa, em última instância, dar segurança às pessoas. Em última análise, tudo que as pessoas querem é viver em segurança. Então, diante disso, nós estamos aqui nesse pequeno encontro, nessa pequena atitude de colaboração para as eleições na comarca, numa conversa com os nossos candidatos. Agradeço a presença de todos. Antes que eu fale das regras que nós estabelecemos para esse encontro, eu vou chamar primeiramente a equipe que vai ajudar no controle das respostas e perguntas para compor a mesa. Primeiramente a Cleide, por favor. Angélica. Vamos ajudar com as perguntas e respostas, marcação do tempo, etc. Também vou chamar a comissão que nos ajudou nas perguntas e na estrutura desse evento, que seria uma espécie de comissão representativa de setores da comunidade. Vou começar pelo Daniel. Por favor, Daniel. O Bruno. Por favor, Bruno. Pode sentar aí. Evidentemente, não poderia deixar de chamar o padre Zé Raimundo, por favor. Estamos aguardando ainda o tenente Antônio Carlos. E antes de eu chamar os candidatos, vou então esclarecer os senhores sobre as regras desse nosso encontro. Primeiro, eu peço a todos que não se manifestem diante das perguntas dos candidatos. Aqui é um momento de reflexão, de análise. Não é ainda o momento de exteriorizar emoções. Então, cada um escuta a resposta do candidato e analisa, pensa, reflete. Cada um dos candidatos terá 3 minutos para as apresentações iniciais. Cada um deles terá 3 minutos para as apresentações. Depois, sortearemos as perguntas. Depois, sortearemos quem responde as perguntas. Não haverá nenhuma pergunta direta, de candidato para candidato. Cada pergunta será sorteada e quem for responder também será sorteado. Ao final do evento, também terão os candidatos 3 minutos para as considerações finais e também vamos conceder 3 minutos aos candidatos a vice, de cada um deles. Também poderão, caso queiram, ter 3 minutos para as suas respectivas considerações. Esse evento está sendo publicado pela cajurunet.com no áudio, ao vivo. E a partir de amanhã, os senhores também terão acesso às imagens. Quer dizer, quem não assistiu hoje poderá assistir a partir de amanhã pela internet.
ficou combinado que nenhum candidato poderá fazer uso da fala do outro na propaganda eleitoral. Qualquer candidato pode se valer da sua fala, do que ele falou, mas nenhum candidato poderá tomar a fala do outro e usar a fala do outro na sua campanha eleitoral. Ficou combinado isso. Bom, penso que as regras básicas são essas, e conforme eu já havia dito, estávamos aguardando, mas já peço que tome assento, por favor, Tenente Antônio Carlos. Peço também aos candidatos Osíris, doutora Tainara, por favor, tomem assento. Recebo um comunicado agora, às 14 horas, que o candidato Cabritinho, número 22, ele não participará do evento, ok? Alegou motivos e esses motivos depois posso afixar lá na porta, mas se ele não quis participar do evento, também é um direito dele. Certo? Conforme eu disse, então, nós vamos dar aos candidatos 3 minutos para as considerações iniciais. Peço a eles, por favor, que evitem falar da ausência do outro candidato. Vamos deixar essa questão separado do evento. Ou seja, vamos respeitar a decisão do outro candidato e cada um faça suas reflexões dentro do seu plano de governo. Ok? Peço a Cleide, por favor, retire o número do candidato ausente. Pode deixar guardado aí. Mantenha os outros 2. Por favor, sorteie o primeiro candidato que vai fazer as considerações iniciais. 13. Então, por favor, 3 minutos para candidato. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Tainara, sou advogada no município desde que eu formei. Tenho a minha história política enquanto descendente de fundadores de Carmo Cajuru, inclusive, como muitos já ouviram no programa de rádio. Nossa candidatura tem um porquê de estar aqui, e esse porquê é o respeito ao nosso município. E considerando esse respeito ao nosso município, por que o PT está participando dessas eleições de 2012? Porque ele tem projeto. E quais são esses projetos? Vários. E nesses vários projetos que estão expostos no nosso plano de governo, nós vamos expor alguns aqui, conforme perguntas que serão feitas. E o nosso objetivo principal é manter um estreitamento com o governo federal, que é do PT, para que nós possamos trazer para o nosso município os programas para que nós continuemos os avanços. Candidato Osíris, por favor, 3 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Osíris, para quem às vezes não me conhece. Sou casado com a Érica, do DOCA. Tenho uns 2 filhos, já sou casado há 9 anos. Sou professor de Biologia, Ciências Biológicas. Sou formado na Unifor, de Formiga, graduado em Ciências Biológicas, licenciatura. Tenho 2 panificadoras aqui na cidade, Panificadora São Geraldo no Bonfim e Panificadora São Geraldo do Centro. E mexi por algum tempo também em São José dos Salgados. Dei aula lá na escola Melquides Batista de Miranda, por alguns anos. Tirei licença agora da escola, tirei uma licença de interesse particular da escola Padre João. Eu era efetivo no Estado. E estamos aqui encarando, dessa vez, mais uma batalha, porque eu já sou mais experiente um pouquinho na política, porque a gente tem um tempo já que a gente já vem vinculando o meu nome à política. Em 2008, eu fui candidato a vice-prefeito junto com Gilberto Carola. Fomos candidatos pelo PPS, hoje eu sou candidato pelo PSD.
55, e a gente tem planos, né, de renovação para Carmo Cajuru. Nós temos um plano de governo voltado para a área social. O nosso plano de governo será a valorização do ser humano. Né? E eu, enquanto jovem, tenho um interesse muito grande de estar valorizando as pessoas de Carmo Cajuru, valorizando, né, nós cajuruenses, porque nós temos, né, hoje Cajuru avançou muito, e eu acho que nós temos que avançar mais. Né? Nós temos que mudar algumas coisas foram deixadas de lado, e nós estamos aqui agora para poder suprir, para poder tapar esses buracos que foram deixados por administrações passadas. Então eu acho que nossa intenção é olhar para onde houve falhas. Eu acho que isso é um lado que a gente tem de fazer análises, comparações de governos passados, né, que cada um teve a sua contribuição. Né. Da época que eu lembro, a gente teve aí o Jadir Marro, que hoje a gente tem água tratada aqui em Carmo Cajuru, graças ao Jadir Marro. Né, nós temos outras benfeitorias que tiveram aqui, que foram contribuições deixadas por outros prefeitos. Então, eu acho que cada prefeito deixou sua contribuição. E nós também queremos deixar a nossa contribuição. Então, eu acho que assim, a gente tem que analisar onde cada governo foi falho e a gente tentar corrigir isso e tentar efetivar um trabalho mais efetivo, mais positivo. Esse é o nosso intuito. É fazer onde não foi feito, onde deixou de ser feito. Eu recebi a pergunta de candidato para candidato e ainda as mantive em envelope lacrado. Candidato Osíris, candidata Tainara, as perguntas do candidato Cabritinho, que também estão no envelope, eu vou retirá-las então, já que ele pediu para não participar. Eu vou começar com 3 rodadas de perguntas da comissão e depois 2 rodadas eu vou abrir as perguntas, vou sorteá-las. Nós vamos sorteá-las, que foram as perguntas de candidato para candidato. Ok? Muito bem. Eu vou pedir ao tenente Antônio Carlos, por favor, vem aqui, tira uma pergunta ali, por favor. O candidato, a pergunta é a seguinte: o candidato pretende estruturar uma guarda municipal na comarca? Como? Esse projeto da guarda municipal ele já vem sendo falado em Carmo Cajuru há um tempo. E nós, enquanto candidatos, enquanto prefeitos, temos a condições de estar estabelecendo. Por quê? Eu acho que a segurança pública hoje é um dos motivos que me faz acreditar que nós vamos fazer diferença. Porque, infelizmente, né, a gente não consegue, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil de Carmo Cajuru, não consegue fazer tudo. Então, às vezes, o trabalho que eles exercem, que eles fazem, é um trabalho bom, mas às vezes tem dificuldade, questão de número de pessoal, de viaturas. Então eu acredito, né, eu tenho certeza que a Guarda Municipal vai ajudar, né, nesse trabalho de segurança, porque falta gente, né, infelizmente, né, os governos, né, tanto estadual como federal, possibilitam condições desfavoráveis para a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu acho que a Guarda Municipal vai trabalhar em parceria com as 2 polícias aqui em Carmo Cajuru, e nós temos o intuito de implantar, sim, a Guarda Municipal, para estar ajudando na segurança pública. Agora, como nós vamos conseguir isso? Nós temos deputados empenhados a estar buscando recursos, a estar fazendo, né, algo para a segurança pública. E eu acho que dentro da segurança pública, a polícia, a Guarda Municipal vai contribuir muito. Então, a gente tem a intenção de construir o quartel da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, trabalhando dentro dessa estrutura física, a Guarda Municipal, né, dentro de um patamar efetivo, eficiente, para a gente poder estar buscando soluções juntos, em conjunto, juntamente com a Prefeitura. Esses deputados, a gente já conversou com eles, né, o deputado Fabiano Tolentino, o deputado Domingos Sávio, e tem uns outros também que vão estar apoiando, que eu tenho certeza que não vão deixar de estar ajudando Carmo Cajuru, porque nós, ou Tainara ganharam, um de nós 2, se a gente ganhar, tem certeza que outros têm interesse de estar ajudando em Carmo Cajuru, porque eles também precisam dos votos de Carmo Cajuru. Então, eu acho muito interessante eles estar ajudando a gente, buscando recursos. Então,
traremos recursos para a implantação da Guarda Municipal, junto ao governo estadual e federal. No nosso plano de governo, existe um item que nós nos comprometemos a montar uma comissão para estudar a possibilidade e necessidade da criação de uma guarda municipal. É óbvio que o Executivo não consegue fazer sozinho, porque dependemos de uma aprovação legislativa da Câmara Municipal. Mas nos comprometemos, sim, entendemos a necessidade e estudaremos o caso e, se for necessário, buscar recursos junto ao Estado e ao Governo Federal, nós faremos. Peço ao padre Zé Raimundo que sorteie mais uma pergunta, por favor. O candidato acha viável a construção de um hospital na comarca, no município, né? E de uma instituição de ensino superior? Então, eu pergunto sobre o hospital e uma faculdade. Gente, o hospital, gente, a gente tem que ser realista. O hospital, infelizmente, não é viável. Tá? A gente está construindo um hospital. A gente não pode ser demagogo e falar que nós temos condições de ter um hospital. Por quê? Hoje nós temos um privilégio, né? Eu acho isso um privilégio, a gente ser próximo da capital do Centro-Oeste, que é Divinópolis. Por quê? Às vezes a gente não tem amparato financeiro para estar bancando um hospital. E nós temos um hospital aqui do lado. Tá? Nós temos aí, vai estar sendo construído um hospital em Divinópolis com mais 220 leitos, é um hospital regional. Em Cajuru, gente, não tem condição hoje, né? Daqui a uns anos, quem sabe. Hoje o hospital ele não é autossuficiente para nós aqui, a gente não consegue manter um hospital. Então, nós teríamos aqui em Divinópolis, hospital regional, nós teríamos uma UPA aqui em Divinópolis, pertinho. O SAMU estará fazendo, né, atendimento aqui em Carmo-Cajuru. Eu acho que nós precisamos, enquanto prefeito, procurar pactuações, convênios com Divinópolis. Por quê? É mais fácil, eles têm uma estrutura montada, vai ser uma coisa mais eficiente no atendimento médico. Agora, eu tenho certeza disso, que há um déficit na saúde pública de Cajuru. Tá? Existe muito. E o nosso problema hoje aqui em Cajuru é médicos. Tá? Eu acho que a partir do momento que a gente começar a colocar mais médicos em Carmo-Cajuru, para atender a população de maneira digna, nós resolveremos praticamente quase todos os problemas da saúde de Carmo-Cajuru. Tá? Então, hoje, o problema nosso é a questão de número de médicos, número de atendimentos. Então, eu acredito, né, que a gente fazendo um trabalho, né, efetivo dentro da clínica municipal, dentro dos PSFs, nós conseguiríamos ter um sucesso na saúde pública. O hospital, gente, a gente tem um hospital aqui, não sei se em Dores, agora me fugiu a cidade, colocaram um hospital lá com 25 leitos. O hospital não funciona, está falido. Nós temos o exemplo aqui do Hospital São João de Deus, que está com um rombo lá de 80 milhões. Então, não compensa, gente, a gente procurar construção do hospital. É inviável. Tá? Se alguém falar que é viável, eu quero que me prova na ponta do lápis que é viável, porque não é. Já fiz um estudo a respeito disso, não é viável. Agora, a questão da instituição de ensino superior. Gente, a instituição de ensino superior, é claro que para nós é vantajoso termos, mas a gente tem que buscar recursos. Eu acho que para o contingente populacional de Cajuru, talvez nós não conseguiríamos fazer isso aqui agora. Por quê? Nessa parte nós somos infelizes de estar muito perto de Divinópolis e Itaúna. Então eu acho que isso ainda é inviável. Candidata Tainara, por favor, pode se manifestar. Em relação à construção do hospital, há aproximadamente 2 anos e meio, nós participamos das reuniões para a construção e elaboração do plano diretor, que nosso município ainda não tem. E nas reuniões do plano diretor, inclusive aqui na Câmara, foi questionado sobre a construção do hospital.
Muitos foram contra, porque entendiam a impossibilidade da manutenção. E, na ocasião, os organizadores, a equipe que estava coordenando as reuniões, comprovou matematicamente a impossibilidade dessa construção. E mesmo com algumas resistências, foi decidido que não haveria a construção desse hospital, que nosso município não tem condições de manter. A construção talvez fosse até viável, mas manter nós não conseguimos. Eu entendo necessário, o problema de saúde ele é sério, como o meu concorrente disse, a população já sabe disso. Então, na minha opinião, não construir o hospital. E dentro dessa não construção, nós temos Divinópolis, que é a nossa cidade polo, e pela política de saúde, de construção de hospitais e micro-hospitais, nós sabemos que não há essa permissão do Estado. Como o Osíris disse, nós estamos realmente próximos, então, em relação ao hospital, será viável manter uma parceria com Divinópolis. Mas é necessário, na saúde, não sei se haverá outras perguntas específicas, mas já aproveitando o tempo, é um problema sério, nós precisamos de profissionais, nós precisamos que a administração assuma o setor de saúde como prioridade, porque é prioridade, e nós não visualizamos essa responsabilidade da administração. Eu entendo que o setor de saúde é um setor que não permite nenhum tipo de redução de receita, e hoje acontece isso. Quando a administração precisa reduzir gastos, ela reduz a saúde, e eu entendo, enquanto pessoa, enquanto candidata, que é injusto, que é o setor mais procurado pela população. E quem procura o setor de saúde hoje são os carentes, são aqueles que mais precisam de saúde. Em relação à construção de universidade, eu já respondi essa pergunta para os universitários do ônibus, e eu disse que, se houver demanda, se houver necessidade e até interesse de instituições privadas, a administração pode conversar. Mas eu entendo que não há essa demanda, porque nós temos faculdades e universidades muito próximas de nós. Ao candidato ou à candidata, o candidato ou a candidata pretende estudar o controle do funcionamento dos bares na comarca, venda de bebidas para menores e excesso de barulho durante a madrugada por parte de alguns estabelecimentos? Sim. Estudar o funcionamento ou o mau funcionamento desses estabelecimentos, excesso de barulho, som, funcionamento de bares e fornecimento de bebida alcoólica para menores, né, diga-se de passagem, é proibido, como todos nós já sabemos. Então, se a pergunta é se haverá o empenho meu enquanto administradora, a resposta é sim. Até porque é uma questão de bom senso e aplicação da lei. Da perturbação do sossego, nós sabemos que é uma infração. Então, cumprir a lei. O administrador não pode fugir. Nós sabemos que o princípio da legalidade é o princípio primeiro da administração pública. E considerando esse princípio da legalidade, enquanto advogado eu posso dizer isso com muita propriedade, a lei será cumprida. Eu acho que a lei ela foi estabelecida para ser cumprida, né? Nós temos problemas, sim, dentro da cidade, com a perturbação do sossego, em alguns eventos, em alguns momentos, em alguns lugares. Então, eu acredito, né, que nós iremos fazer uma parceria juntamente com as polícias civil e militar, e estaremos empenhados a dar apoio, amparo à população. Porque nada que for fora da lei, né, traz benefício para a sociedade. Nós iremos trabalhar, né, porque o pessoal às vezes acha assim, vai proibir tudo. Não, nós iremos fazer o correto, iremos fazer eventos para poder estar trazendo entretenimento, diversão, lazer para a sociedade. Mas em lugares apropriados, de maneira apropriada e segura. Nós aqui em Cajuru, a gente tem problemas em alguns lugares, com som alto, algumas anarquias,
que deverão ser vistas com outros olhos. Isso o Dr. Calixto e o tenente já fazem muito bem feito. A polícia de Cajuru, ela faz um trabalho muito bom. Tá? Eu acredito, né, que Carmo Cajuru tornou uma cidade muito pacata. É claro que a gente tem algumas desavenças, mas isso é normal. Né? A cidade cresceu, o número populacional de Cajuru, de 10 anos para cá, o crescimento foi extraordinário. Vieram várias pessoas para cá, né? Tem um crescimento populacional de nascimento que foi grande também. O pessoal está tendo muitos filhos, né? Então a gente está tendo a questão do crescimento populacional bem efetivo. E acredito que nós, né, iremos trabalhar juntamente com as polícias e fazeremos eventos de maneira correta. Nós temos aí o Parque de Exposição, que é um evento, que é um lugar que poderemos usar como um complexo de eventos, onde que estudaremos, né, da melhor maneira possível, trazer tranquilidade e segurança para aquelas pessoas que estejam ali naquele momento de diversão. E juntamente, né, de novo, com as polícias dando apoio. E essa questão dos bares, a gente tem que estar efetivando, né, uma conversa no pé do ouvido, para a gente poder estar solucionando alguns problemas. E fazendo também, né, pedindo à população conscientização a respeito disso. Né, porque às vezes você está perturbando ali, às vezes tem uma pessoa que não está satisfeita com aquilo ali, e ela acaba trazendo o transtorno, às vezes dá uma briga, às vezes dá alguma coisa, alguma desavença, que no final pode ser fatal. Ao candidato ou à candidata: quais os itens pertinentes à segurança pública que o candidato registrou comprovadamente no plano de governo? Hoje, segurança pública, a gente tem como um dos tópicos principais da nossa administração também. Iremos trabalhar efetivamente com a Polícia Civil e Militar na construção do quartel, dando estrutura física, estrutura de equipamentos, para poder estar solucionando os problemas da polícia. Porque a partir daí eles terão condições para estar amparando, né, a sociedade Carmo Cajuru com melhor eficiência. Isso é um compromisso nosso. Estaremos monitorando nas vias principais de Carmo Cajuru com o serviço de monitoramento olho vivo. Instalaremos câmeras, né, para fazer o monitoramento de áreas críticas. E juntamente com essa estrutura física que nós iremos implantar para o quartel, existirá uma sala de monitoramento de vídeo com pessoas qualificadas. Estaremos implantando portais de segurança, guaritas, nas duas entradas e saídas principais da cidade, que é para Divinópolis e São José dos Salgados. Estaremos também fazendo uma conscientização do trânsito, porque o trânsito também, gente, faz parte da segurança pública. Né? Estaremos trabalhando com programas de conscientização do pessoal, né, que eu acho que Cajuru cresceu, tomou outro ponto, as ruas estão todas asfaltadas, quase todas asfaltadas, e o fluxo de veículo aumentou. Nós tivemos agora, praticamente em pouco tempo, 3 mortes, né, 3 acidentes fatais dentro da cidade, coisa que até um tempo atrás não era comum para nós. E a partir de agora a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as vias de Cajuru hoje elas têm um fluxo de velocidade maior que algum tempo atrás. Então a gente tem que trabalhar a questão da conscientização. Estaremos contratando engenharia de trânsito para poder estar fazendo melhorias no trânsito de Cajuru. Então o trânsito também é preocupação nossa e encaixa dentro da segurança pública. Estaremos fazendo projetos dentro das escolas de prevenção antidrogas, porque eu acho também que a gente tem que estar trabalhando os nossos jovens, porque a gente trabalhando, fazendo um trabalho bem feito com eles, de conscientização, a gente estará livrando eles das drogas, segurança pública. Nós estaremos implantando a Guarda Municipal, que ajudará, né, no trabalho, junto com as polícias, está evitando problemas mais
problemas mais graves junto à sociedade. Então estaremos sentando também junto com as polícias civil e militar para estar discutindo isso, né, enquanto administradores. E iremos buscar o melhor para Carmo Cajuru. A próxima candidata pode se manifestar. Como a pergunta foi, quais são os projetos para a segurança pública comprovadamente no plano de governo? No nosso plano de governo, construir a sede para a Companhia da Polícia Militar, a sede para a Delegacia de Polícia. Hoje está quase resolvida a questão da instalação da Polícia Civil, mas se houver necessidade, após o ano que vem, será analisado. Incentivar, eu estou com a minha cópia do plano de governo, então, como a resposta tem que ser objetiva, incentivar a formação da Guarda Municipal, que eu já respondi aqui, que já foi perguntado anteriormente, a implantação de câmeras de vídeo monitoramento, que existe um programa do governo federal para isso, inclusive, então trazer recursos para a instalação nas vias de maior fluxo e onde houver necessidade, prédios públicos, isso para facilitar o monitoramento. Dar apoio à CASP, que talvez muitos não saibam que existe, como eu já enfrentei essa dúvida na sociedade. Então, apoiar a CASP, que inclusive está organizando esse bate-papo nosso. Incentivar e apoiar as escolas rurais e casas de recuperação já existentes no nosso município, e favorecer a instalação de outras, e incentivar a Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal. Então, essas são as nossas propostas, comprovadamente, no nosso plano de governo. O município tem condição de estimular a integração entre as indústrias moveleiras e impulsionar a atividade econômica no bairro industrial? Como? Gente, hoje o Parque Industrial de Cajuru, hoje nós temos lá praticamente só indústrias moveleiras. Eu acredito que isso, para nós, esse polo é um risco que a gente tem. Por quê? Hoje, graças a Deus, a indústria moveleira está a todo vapor. Então, nós precisamos diversificar esse polo industrial. Mas, primeiramente, nós temos que apoiar essas indústrias. Hoje, a gente tem no Parque Industrial, está começando uma infraestrutura lá de pavimentação, apesar que essa pavimentação hoje ela está sendo efetivada sem esgoto e sem água. Então, eu acho que futuramente pode ser um problema. Nós temos a questão da fornecimento de energia, que é um problema sério, que hoje o fornecimento de energia não é suficiente para as empresas que estão lá. Não adianta eu falar para vocês que vou trazer uma empresa para cá, porque o polo industrial não suporta. Então, eu acho que primeiramente nós teremos que buscar, junto à concessionária CEMIG, de fornecimento de energia, para a gente poder brigar com eles lá, juntamente com o governo estadual, federal, com a concessionária, para a gente estar buscando um melhor fornecimento de energia para essas indústrias que estão lá. Porque a gente precisa diversificar o polo industrial. Nós temos que ter outra coisa, o pessoal fazer, ter mais atividades diversificadas, porque nós temos pessoal qualificado para outras áreas. E hoje, infelizmente, nosso polo industrial é só móveis, mas temos a vantagem. Temos a vantagem que Cajuru lá fora é conhecido como cidade dos móveis. E nós iremos também estar melhorando esse marketing de Cajuru. Como? Nós vamos estar fazendo eventos, estar esparramando placas, outdoors, que seja em Minas Gerais ou, quem sabe, em outros estados, para poder estar fortalecendo esse marketing. Gente, por que não colocar um outdoor lá na 050, na entrada de Carmo Cajuru? Venha, conheça a Cidade dos Móveis, bem-vindo à Cidade dos Móveis, fazer propaganda, trabalhar junto à indústria moveleira, trazendo para cá eventos que estimulem a produção, estimulem o consumismo de móveis. A gente pode estar fazendo a Expo Cajuru, voltando à exposição, nós temos o Galpão da Malvec lá à disposição, estaremos buscando eventos para poder estar trazendo movimento para as indústrias moveleiras. Mas lembrando que isso é um risco que nós temos, porque a indústria moveleira ela pode passar por uma crise.
Qualquer indústria pode passar por uma crise. E se a indústria moveleira, gente, Carmo Juruá, entrar numa crise, essa crise vai refletir na sociedade, ela vai refletir no comércio. Então, nós não podemos ficar só em um segmento, nós teremos que implantar outros segmentos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente fazer uma diversificação do polo industrial, mas nunca esquecendo das nossas origens, que é a indústria moveleira. A pergunta é: estimular a integração entre as empresas moveleiras. É a primeira pergunta. Se a administração tem condições de fazer isso? Entendo que sim, mas não sozinha. A necessidade, para que isso aconteça, é necessário que a iniciativa privada também tenha esse interesse. E é claro que um dos nossos itens de plano de governo é a participação, é a gestão participativa. Manter um canal de comunicação com o povo. O povo enquanto associação, o povo enquanto sindicato. Então, nessa gestão participativa, eu entendo que, uma vez funcionando, respeitando a opinião da população e das indústrias, das empresas, do comércio, de um modo geral, ela pode ser resolvida. Aí sim, a administração pode colaborar. Intervir na vontade particular, a administração ela não tem essa autonomia. Então, se houver esse interesse, a administração fará o possível dentro das suas condições para que isso aconteça. A segunda pergunta: impulsionar a atividade econômica no bairro industrial. Eu entendo que, uma vez integrando essas indústrias, esse impulsionamento ele ocorrerá consequentemente. Mas eu entendo que essa segunda pergunta aqui, eu posso incluir, inclusive, a resposta que o Osíris disse, de incentivar outras empresas, abrir o mercado para outros segmentos. É necessário. Hoje, o nosso município ele tem uma atividade industrial quase toda moveleira, e, caso ocorra uma crise, que eu espero que não aconteça, nós teremos um problema seríssimo de arrecadação. E isso é preocupante. E a administração, enquanto administradora, se houver interesse de outras empresas, porque é claro e óbvio que a administração não laça a iniciativa privada para que se instale aqui. Então, se houver essa necessidade, se houver esse interesse do segmento particular, privado, aliás, de outras empresas que não moveleiras, a administração estará aberta para o diálogo e incentivo. Há uma sensação de que os distritos e povoados do município estão isolados ou flutuando na área de outros municípios. Quais medidas podem ser tomadas para que estas comunidades integrem efetivamente o município? Gente, olha aqui, nossa comunidade hoje, a comunidade rural, é uma comunidade que vem sofrendo há muito tempo, justamente pelo esquecimento das administrações que eles também fazem parte do município. Hoje nós temos como distrito principais Angicos, Santo Antônio da Serra e São José dos Salgados. Agora há pouco eu estava em São José dos Salgados e o pessoal questionou a questão do ônibus. Então eu acho que nós temos que colocar mais ônibus. Por quê? A partir do momento que a gente coloca mais ônibus, a gente vai estar disponibilizando mais visitas desses moradores dessa zona rural a Carmo Juruá. Estaremos ligando eles na sede. Hoje a proximidade de Santo Antônio da Serra, Angicos, Itaúna é desfavorável para nós. Por quê? Por que é desfavorável? Eles têm mais ônibus para Itaúna do que para Carmo Juruá. Então é claro que a sociedade de lá, o povoado de lá, eles vão preferir ir para Itaúna. Tem mais horário de ônibus e lá na cidade vizinha de Itaúna, eles conseguem resolver a maioria dos problemas deles. Nós temos aqui São José dos Salgados, tem ônibus lá tem horário que é de meia hora.
para Divinópolis, ou de 1 em 1 hora, não sei, alguma coisa assim. Sei que tem vários horários, né? Aqui, de Salgado para Carmo-Cajuru, são pouquíssimos horários. Então, é claro que a sociedade lá, né, o pessoal do distrito, prefere ir para Divinópolis, devido à facilidade de deslocamento. Então, eu acho que se a gente efetivar um maior número de ônibus para esse pessoal estar vindo aqui nessa cidade, a gente consegue uma integralização desse pessoal com a sede. Agora, tem outros problemas, né? Nós temos problemas sérios na comunidade rural. Estradas é um problema sério, a saúde na zona rural é um problema sério nos distritos. Né? Nós temos distritos aí que o trato combinado, né, com a prefeitura é do médico que está lá de 15 dias, no mínimo. Teve comunidade rural que nós estivemos, tem 60 dias que o médico não aparece por lá. Então é um problema muito sério. Nós temos a questão da saúde pública, é um problema crônico, não só de Carmo-Cajuru, como um problema nacional. Né? Tem gente que chega lá com 2 filhos, né, o médico passa 60 dias sem ir. Aí a mãe, né, leva os seus 2 filhos, chega lá, o médico pede ela para escolher um, que não pode atender 2 pessoas da mesma família. É um absurdo isso. Então nós temos que olhar para os distritos, nós temos que olhar para a zona rural. Então a gente tem que fazer essa integralização de ônibus, de transporte, e temos que dar apoio também, porque senão a gente não pode também tentar resolver tudo aqui. A gente tem que estar levando para eles lá. Né? Existe um transtorno muito grande para a família inteira vir para a cidade. Essa sensação que a pergunta diz não é uma sensação, é uma realidade. Hoje os povoados e os distritos, principalmente, eles têm a sensação de que não participam do nosso município. E eu entendo isso e respondo isso como falta de respeito. O distrito de São José do Salgado, em muitos momentos, ele se sente mais Divinópolis do que Carmo-Cajuru. Isso é um absurdo. Santo Antônio da Serra, ele se sente mais Itaúna do que Carmo-Cajuru. Angicos, se sente mais Itaúna do que Carmo-Cajuru. E para mim é um problema. Para responder essa pergunta, eu respondo com 2 palavras: mobilidade urbana. A administração não se preocupa, melhor dizendo, não se preocupa muito com a questão da mobilidade urbana. E quando eu digo mobilidade urbana, eu digo transporte, eu digo vias públicas, estradas rurais, que é o que o Osíris disse. Os distritos são, São José do Salgado não tem transporte diário, mas Santo Antônio da Serra tem transporte 3 vezes na semana. Se alguém tiver necessidade de vir à sede na terça, na quinta, no sábado, no domingo, ele não tem transporte. Se ele não tiver um transporte próprio, ele não vem. Ou se ele não tiver uma carona, ele não vem. Ele não tem acesso à sede. Ele prefere ir a Itaúna. Ele tem transporte todos os dias. Itaúna não tem obrigação de dar transporte para Santo Antônio da Serra. Mas, por sorte deles, eles têm. A mobilidade urbana é uma obrigação hoje do administrador. Nós temos uma lei federal que foi sancionada em janeiro de 2012, que obriga todos os administradores de cidades com mais de 20 mil habitantes de instalar, estudar, contratar empresas especializadas para fazer o estudo, instalar e adequar as cidades a todas as regras. E nessas regras, como exemplo, é o transporte, que hoje é o maior problema que essas comunidades rurais têm para não se sentirem município, para não se sentirem integrados ao município. Os outros problemas de saúde e educação não é pertinente a essa pergunta, mas eles sofrem também desses problemas. Então, se existe sensação, para mim não é sensação, é realidade. Eles se sentem realmente desrespeitados por falta de viabilidade. Carmo do Cajuru, especialmente por via pavimentada, somente possui uma chegada ou saída de Belo Horizonte, com uma única ponte ligando os bairros Centro e Bonfim, fazendo com que, em horários de pico de trânsito, o local torne-se palco de acidentes e, sobretudo, de congestionamentos. A gestão do candidato ou candidata aponta alguma proposta para a solução desse problema? Se afirmativo. Se afirmativo,
se a mesma já foi objeto de estudo e qual seria a melhor solução para o caso. Estudo não há. Como eu disse, complementando a resposta que eu dei à pergunta anterior, é um problema de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, ela inclui, inclusive, vias públicas. E se existe esse problema tem que ser sanado. Se não foi sanado até hoje, é complicado eu responder, mas eu acredito que foi falta de vontade política. Acho não, eu tenho certeza que foi falta de vontade política. Porque várias ruas foram pavimentadas, como nós todos sabemos, é uma informação indiscutível. Várias ruas foram pavimentadas 2 vezes, com calçamento e com asfalto. Então, se essas ruas foram pavimentadas 2 vezes, e essa via, que é um dos acessos que nós temos aqui, e para a MG 050 é o único acesso com pavimentação, se não houve a resolução desse problema, foi falta de vontade política. Enquanto administradores, eu acredito que existe sim a vontade também do Osíris, mas da minha parte sim. Isso será revisto. Se a pergunta diz sobre projeto nós não temos. Projeto a gente elabora, a vontade enquanto na campanha eleitoral nós manifestamos a vontade. Agora, afirmar para vocês, temos um projeto? Não, não temos. Esse projeto ele tem que seguir vários critérios. Um deles é impacto ambiental. Não podemos desenvolver desregradamente, sem nenhum estudo, sem respeitar o desenvolvimento sustentável, que é um dos nossos itens de plano de governo. E quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu não digo só de meio ambiente. É o desenvolvimento socioeconômico. E se existe a necessidade de uma via pública ou de ampliação dessa via pública, o estudo será feito. Então, hoje não existe o projeto é feito depois. Hoje, enquanto candidato, nós identificamos o problema e manifestamos a vontade de resolver. Mas que há necessidade, há. E não só disso, de outras vias. Mas respondendo essa via de acesso ao bairro Bonfim, existe sim, como outras. Como frequentador da rua Tancredo Neves, nós temos sim a intenção de elaborar um plano de estar dando uma solução para o trânsito da rua, que temos acesso ao bairro Bonfim, Industriais 1 e 2. Nós temos um projeto, um anseio muito grande, de estar criando outra via de acesso, ligando o Cidade Nova 1 e 2, Cidade Jardim e o Vitória aos bairros industriais, passando ali pela Cachoeira, que até já teve um projeto mais ou menos parecido com isso. Agora, isso é um projeto muito audacioso no nosso plano de governo, tá? É um dos projetos que vão requerer maior recurso, verba para poder estar executando. Estaremos trabalhando junto com os deputados que estão nos apoiando, Fabiano Tolentino, estadual Fabiano Tolentino, estaremos empenhados junto com o deputado federal Domingos Sávio para a gente poder estar dando alternativa para essa solução do trânsito. Gente, eu presencio todos os dias que eu tenho uma empresa, na Tancredo Neves, uma planificadora, e a gente vê o problema sério nos horários de pico. E esses horários de pico, eles refletem no centro da cidade. A partir do momento que a gente der outra alternativa de via para poder solucionar o problema da Tancredo Neves, estaremos também resolvendo o problema no centro de Carangoju, no centro da cidade. E outra coisa, nós iremos fazer isso, mas com os estudos, com estatísticas, seremos bem orientados, estaremos preparados, com equipes devidamente qualificados para desenvolver o projeto. Outra coisa, nós precisamos pensar, enquanto essa via pública, não é só o trânsito, não. Nós temos um problema de enchente, que melhorou muito, com outra administração que melhorou um pouquinho o Ribeirão. Nós temos a questão das inundações, das cheias, que quando enche o Ribeirão, a gente fica isolado, fica ilhado. Então, nós temos que resolver esse problema. A partir do momento que a gente faz outra via de acesso, já prevendo essa situação, poderemos fazer uma solução, buscar uma solução para esse tipo de problema, que é a questão de fazer um viaduto, passando, já fazendo essa prevenção
nessa previsão das cheias. Outro problema também que a gente tem, enquanto a Tancredo Neves, é a questão da linha férrea. A linha férrea hoje no centro da cidade, ela causa alguns transtornos. Tivemos há pouco tempo um acidente envolvendo a ferrovia. Então, a gente tem também o intuito de fazer esse viaduto por cima. Por que por cima da linha férrea? Estaremos também resolvendo o problema da linha férrea, porque nós não temos outro acesso. Se acontecer uma tragédia ali, nós iremos outra vez ficar isolado. Então, a gente tem esse projeto de fazer outra via, resolvendo 3 problemas ao mesmo tempo: da cheia, do trem e do trânsito. De forma bastante presente em nossa comunidade e em todo o Brasil, podemos citar maciça colaboração do terceiro setor, que se manifesta na comunidade local das mais diversas formas, desde um apoio a idosos, a usuários de drogas, creches, casas de apoio a menores, etc. O município tem sua contrapartida nesse setor. As subvenções a esse chamado terceiro setor ficam sempre dentro dos critérios adotados pelo Legislativo, de acordo com a proposta orçamentária do Executivo. Na sua gestão, como será feito o direcionamento de verbas, subvenções a esse setor? Estaremos buscando, dentro dos programas nacionais, para estar implantando parcerias com o governo federal e estadual para dar apoio, principalmente às entidades sociais de Carmo de Juruá. Nós temos várias entidades que prestam serviço e cabe à prefeitura estar dando apoio, porque essas entidades, elas são parceiras incondicionais do município, porque elas estão ajudando na área social, elas estão solucionando problemas da sociedade. Então, nós, quanto administradores, iremos também estar destinando atenção restrita e irrestrita para essas entidades. Por quê? A partir do momento que a gente está apoiando entidades sociais, a gente trará recursos para elas, para a gente poder estar desenvolvimento, obtendo resultados satisfatórios para nós, cajuruenses. E tenho certeza que nós iremos trabalhar juntamente com essas entidades, vamos sentar, vamos conversar, olhar as necessidades e estar buscando recursos para essas soluções. Seremos parceiros inconstitucionais dessas entidades, sempre buscando o bem-estar social, a satisfação, a prevenção e o solucionamento dos casos graves que nós temos de amparo social dentro do município. Como eu já disse, um dos nossos itens de plano de governo é a participação do povo. Nós entendemos que, temos certeza, aliás, entendemos não, temos certeza que o povo é que faz, é que promove cultura, o desenvolvimento social. Enquanto parceiros, a administração pode colaborar e apoiar. Em relação à subvenção, agora, aqui nesse bate-papo, eu afirmar que vai ser feito tudo, vai ser aumentado o valor de subvenção, pode ser uma irresponsabilidade da minha parte. Porque o administrador que entrar a partir de janeiro, ele fica vinculado a todas as regras orçamentárias aprovadas pelo atual prefeito. Então, a administração anterior vincula todo o orçamento para o próximo ano. Então, a partir de 2014... aí sim, eu posso afirmar que a administração terá todo um olhar, aliás, terá um olhar carinhoso para esse terceiro setor. Então, informando, o nosso orçamento de 2013 está todo comprometido pelo atual prefeito. Então, não podemos afirmar e fazer compromissos e declarar projetos e metas, porque estamos vinculados à atual vontade administrativa. Mas o que puder ser feito, será feito, isso com toda certeza. E agora ali estão as perguntas elaboradas pelos candidatos. Serão igualmente sorteadas e os candidatos passarão a responder perguntas que eles mesmos elaboraram. A pergunta para os candidatos é: como você vê a prática de difamação de adversários, fazer promessas em épocas de campanha, exercer pressão em cima de funcionários? Isso é respeito à democracia do Brasil?
Pergunta delicadíssima. E todos já sabem que nós, enquanto concorrentes, inclusive da administração pública, e concorrer com o poder público é uma situação delicadíssima, porque nós ficamos numa situação muitas vezes vulnerável, e não só nós, enquanto concorrentes, quanto os próprios funcionários da administração. Eu, enquanto pessoa, eu discordo. Enquanto advogada, eu abomino, porque a lei não permite, e é inconstitucional, é desrespeitoso, é indigno forçar o funcionário não manifestar uma vontade política, uma vontade enquanto cidadão do município. Eu sei que isso acontece, eu sei que eles são pressionados, os atuais funcionários estão sendo pressionados, e aqueles que não são pressionados eles recebem uma sugestão de nada manifestar, então eles não podem manifestar a sua vontade de querer mudar aquilo que eles não concordam. Isso é inconstitucional. Isso fere as regras, leis eleitorais. Então, a pergunta é extensa, eu esqueci, foi o final. Mas se eu concordo, como é que é? Repete, por favor. Isso não é democracia. Democracia é respeitar a vontade e a opinião de todos. E é lamentável, estamos no século XXI, estamos no Estado democrático de direito, e a democracia deveria ser respeitada. É uma pena, é uma pena. Enquanto cidadã, eu sempre manifestei minhas vontades políticas, inclusive discordando de várias posições da administração. Atualmente também discordo de várias posições da administração. O atual administrador sabe disso, porque foi dito para ele pessoalmente. Como eu já disse aqui, de pavimentar 2 ruas, aliás, a mesma rua 2 vezes. Então, se outras falhas existem, como nós sabemos que nenhuma administração é perfeita, não estamos cobrando a perfeição, estamos cobrando respeito. Eu acho que parte de nós. Enquanto funcionários públicos, eles têm que ser respeitados, enquanto cidadãos ainda mais. Manifestar posições políticas, vontades políticas, convicções políticas na administração, eles não podem mesmo. Isso é regra. Mas na rua, eles têm que ter o direito de colocar o adesivo que eles quiserem. De manifestar vontade e apoio ao candidato que eles quiserem. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu sonho em ver nosso município um dia com liberdade de manifestação, que hoje não temos. Já melhorou muito. Hoje não temos muitos votos de cabresto. Mas ainda existe. Gente, infelizmente, isso é uma realidade que acontece aqui em Cajuru, principalmente nós, que oposicionamos contra a administração. Infelizmente, nós somos alvo de bombardeios, tá? Que partem de pessoas incrédulas, porque são pessoas que às vezes não têm nenhum perfil administrativo e fazem com que a gente passe por situações desagradáveis. A partir do momento que a gente entra na política, gente, infelizmente, nós somos massacrados com conversas, boatos. Infelizmente, nós temos isso. Nós temos pessoas sujas na política. Mas nós temos que encarar, gente, que existem pessoas boas na política. Automaticamente, quando você entra na política, você é alvo, você se torna um projeto da política. Porque, infelizmente, quando nós ligamos a televisão, vemos o noticiário, as notícias não são muito boas na área política. E nós somos estampados com aquela visão que você tem na televisão. Então, eu acho isso um problema muito sério. Às vezes é o que inibe novas lideranças. Aqui em Cajuru nós temos um problema sério. O pessoal não deixa novas lideranças surgirem na sociedade. A partir do momento que você consegue entrar na política, eles tentam te abafar. Então, aqui, infelizmente, nós lutamos contra a máquina. É muito difícil. Tá? A Tainara mesmo referiu a isso. É muito difícil, é muito cruel. Tá? As pessoas ali te defamarem, inventarem histórias
coisa, colocar palavras na sua boca, é muito difícil. Tá? A gente passa por conturbações, né, até familiares. E isso prejudica a gente enquanto família. Então eu acho que o pessoal tem que analisar, né, quando a pessoa chegar perto de você e falar de um candidato, analise. Para você pedir voto para um candidato, você não precisa falar mal de outro, não. Fala das características dele. Fala do potencial que ele tem. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito. E não é do nosso perfil, acredito que não seja do perfil da Tainara, falar mal, né, de outros candidatos. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos para mostrar a nossa capacidade, mostrar as nossas intenções, os nossos anseios para Carmo Cajuru. Então eu acho que isso não é democracia, fazer defamação, é o que está acontecendo lá na rua. Né, nós temos pessoas nos defamando. Eu acho que a pessoa tem que analisar, né, somos pessoas que estamos na sociedade, temos problemas, todos nós temos problema, né? Vamos lembrar daquela palavra, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? Às vezes a pessoa tem muito pecado e atira pedra nos outros. Então eu acho que a pessoa tem que analisar a vida dela, o passado dela, antes de falar mal de algum candidato. E eu não estou aqui para falar mal de nenhum candidato, estou aqui para mostrar as minhas qualidades. Como implantar o tempo integral no município? Está redigido dessa forma. Como implantar o tempo integral no município? Como implantar o tempo integral no nosso município? A educação é um dos pilares da administração, talvez um dos mais importantes, e eu digo um dos mais importantes porque a administração não pode desprezar os demais setores, as demais pastas da administração, e falar de educação é falar de um tema muito sério. E o tempo integral, e a implantação do tempo integral é importantíssimo. E como implantá-lo no nosso município? Através do programa Mais Educação do Governo Federal, do Ministério da Educação, buscar recursos que para a administração talvez não seja tão custoso, tão oneroso, e possibilitar, permitir que as crianças participem desse programa no contraturno de seus estudos e nesse contraturno, no tempo integral, ter acesso a atividades esportivas, atividades físicas de um modo geral, artísticas, lúdicas, e permitir a essas crianças que normalmente têm um déficit de aprendizagem, que se integrem, se incluam melhor nos estudos. Então, implantar, respondendo a pergunta, implantar é trazer, buscar junto ao Ministério da Educação verba, recurso para implantar o projeto Mais Educação nas escolas municipais do nosso município. Nós aqui de Carmo Cajuru, nós temos um privilégio de estar concluindo um espaço físico, uma escola, uma cidade nova, uma creche, uma escola de tempo integral. E temos também na escola, eu acho que a escola São Francisco, lá embaixo, é um espaço que poderia ser aproveitado, tá, para a gente poder estar implantando uma escola de tempo integral. Eu acho interessante a gente estar buscando recursos para poder estar fazendo essa implantação, a efetivação da implantação da educação de tempo integral. A educação é um fator que nós temos que olhar muito bem, gente, principalmente a educação infantil. Nós temos que dar apoio para as nossas crianças, porque se a gente conseguir trabalhar essas crianças, teremos adultos bem orientados, bem formados. Então, a gente tem que buscar amparo para essas crianças. E dentro da educação de tempo integral, nós temos a questão do reforço escolar, das práticas esportivas, recreativas, lúdicas, tornando a prática pedagógica mais atraente para as crianças. E essas crianças poderão crescer com mais ênfase na educação. Então, eu acho muito importante a gente está valorizando a educação de tempo integral. Isso já acontece no Brasil, é um projeto que está acontecendo há já alguns anos. O governo federal trabalha em benefício disso, da educação de tempo integral.
teve bons resultados, tem cidades aí que tem um resultado extraordinário, e não por que trazer aqui para Campijuru. Então eu acho que a gente tem que trazer essa educação de tempo integral com mais números, abrangendo mais números de pessoas, abrangendo mais números de crianças. E isso, diretamente estaremos ajudando as nossas famílias com seus filhos. Então, eu acho que é um progresso que nós temos na área da educação infantil e teremos resultados a longo prazo com isso. É possível trabalhar a questão de segurança pública de forma isolada? Segurança pública, gente, já não tem como ser tratado de forma isolada. Por quê? Nós já respondemos algumas questões aqui que traz isso para a gente, traz essa resposta. Nós temos que trabalhar juntamente com a polícia, dando apoio. Nós temos que trabalhar a questão do trânsito, a questão da conscientização, a questão da prevenção de drogas, a questão do suporte assistencial aos usuários de droga. Então, isso tudo inclui segurança pública, gente. Não tem como a gente falar de segurança pública de maneira isolada. Nós precisamos ter projetos em outras áreas que, juntando, teremos uma efetiva participação da população para poder estar melhorando a segurança pública de Campijuru. Então, nós temos que trabalhar várias áreas, juntamente com a Polícia Militar e Civil, trabalhar com a sociedade, implantar a Guarda Municipal, e isso trará uma segurança para nós, mas acessível para toda a população. Estaremos evitando problemas, que Cajuru hoje é uma cidade pequena, mas já está em crescimento, está acontecendo coisas aqui de metrópoles. Então, a gente tem que ter essa prevenção, a gente tem que ter essa cabeça que nós precisamos agir agora para que esses problemas não se tornem piores futuramente. Então, a gente tem que trabalhar efetivamente em outros setores para poder estar amenizando consequências futuras para nós. Então, não é possível trabalhar de maneira isolada. Temos que trabalhar vários setores para a gente chegar a um resultado favorável com a segurança pública municipal. Não é possível tratar de segurança pública isoladamente. O Osíris já disse muita coisa, mas só frisando que trânsito também é assunto de segurança pública. Muitos têm a impressão, ou têm um conceito errôneo de que segurança pública, quando falamos de segurança pública, falamos de assuntos ligados a crimes, a polícias, tanto civil quanto militar. E não é. Para mim é uma questão também de educação. Muitos problemas, principalmente no trânsito, como eu disse, complementando, porque eu não vou ficar repetindo informação, é uma questão de educação. E claro que toda cidade, quando ela se desenvolve, ela traz com esse desenvolvimento alguns problemas. Então, são ajustes que têm que ser feitos na sociedade, e isso parte também da sociedade enquanto povo, e a administração não tem como resolver sozinha, mas ela pode colaborar. E, para mim, um dos pontos que ainda não foram falados, mas que é importante, é a questão da educação. Educação no trânsito, educação em outros setores. E é isso. Considerando que o meio rural é de suma importância para a economia do nosso município, de que forma a administração pode contribuir para o seu desenvolvimento? A zona rural, as comunidades rurais, de um modo geral, no nosso município especificamente, tem uma importância enorme. A economia da zona rural, ela é importantíssima. E como colaborar com esse desenvolvimento? Um dos pontos importantes é conservação de estradas rurais. E a conservação de estradas rurais, ela tem qual objetivo? O objetivo de facilitar, de viabilizar o acesso dessa população rural à sede e outros locais. Além disso, facilitar o escoamento da produção, de um modo geral, porque temos muitos produtores rurais, temos empresários rurais que sabem o que eu estou dizendo, que têm uma dificuldade imensa, em alguns
períodos do ano, inclusive chuvosos. Então, a conservação, na minha opinião, um dos pontos que a administração pode mais colaborar é a conservação. Mas, além disso, também respeitar essa população com saúde, educação, permitir a eles o acesso a conhecimento técnico, a assistência técnica, tanto na atividade empresarial deles, quanto jurídica, que muitos deles enfrentam problemas sérios com documentação, com requisitos legais, com reserva legal, etc. Então, sabemos que essas pessoas, se não tiverem, esses produtores rurais, a zona rural, as comunidades rurais, principalmente no setor, na economia, né, no comércio de seus produtos, se eles não tiverem a adequação à regra legal, às exigências legais, eles não conseguem comercializar esses produtos. Então, a administração pode colaborar dessa forma, permitindo assistência, montando parcerias, facilitando que essas pessoas tenham acesso a conhecimentos técnicos e conservação de estradas rurais. Basicamente, resumidamente, o que eu entendo que a administração pode colaborar com o desenvolvimento rural é isso. Hoje a zona rural ela é muito deixada de lado pelas administrações. E nós temos um interesse muito grande de estar interagindo com essa atividade rural, né? Questão de plantações, questão de sustentabilidade. Nós temos a intenção de estar fazendo a conservação, montando uma equipe através de programas do governo. Por exemplo, nós temos o Rural Minas, nós temos a intenção de estar buscando, construindo uma equipe para poder estar fazendo essa manutenção de estradas, fazendo as necessidades do produtor rural, para que esteja sendo mais satisfatório a produção. Eu acho que a partir do momento que a gente melhora as estradas, a gente está facilitando o escoamento de produção, o acesso dos moradores da zona rural à sede do município. Estaremos também facilitando o transporte escolar, estaremos resolvendo vários problemas com a manutenção das estradas. A questão da implantação de cacimbas, gente, é muito importante para a questão do terreno, umidificação do terreno, a conservação está ligada diretamente à conservação das estradas. Então, a gente tem que estar dando suporte para a instalação de cacimbas na propriedade rural. Temos um interesse muito grande de estar implantando nos povoados antenas de celulares, porque essas pessoas precisam de comunicação, antenas que possam estar dando suporte de comunicação para as comunidades rurais. Estaremos também implantando novos espaços físicos de atendimento de médicos, de saúde, porque estaremos também efetivando o maior número de médicos para a zona rural. Então, eu acho que isso também é muito interessante, a gente está ampliando esse atendimento médico para a comunidade rural. Estaremos automaticamente desafogando o atendimento na clínica municipal, porque não vai diminuir o deslocamento das pessoas para a sede. Estaremos trabalhando juntamente com a Emater, juntamente com a Embrapa, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Rural, Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, estar apoiando, buscando recursos para o produtor rural, através de parcerias, de fomentos, visitas técnicas, de capacitação de pessoal, de cursos para o produtor rural. Então, a gente tem que investir muito na produção para a gente poder estar dando suporte à zona rural. Porque hoje a zona rural, infelizmente, está sendo deixada de lado. A gente vai na comunidade rural hoje, tem pouquíssimas pessoas. Por quê? Está todo mundo vindo para a cidade, porque não tem recurso lá. Então, você tem que procurar recurso aqui na cidade, tanto recurso financeiro, que a gente tem a questão dos empregos aqui em Caramuru. Hoje, o emprego na zona rural é muito escasso. Então, hoje tem pouca gente na zona rural. A pergunta é: nos últimos anos, nossa cidade não viu a juventude como prioridade. Em seu governo, nossos jovens voltarão a serem respeitados e valorizados? Os jovens serão respeitados. E volto naquele ponto que eu disse.
Nosso ponto de gestão participativa, na gestão participativa, nós pretendemos ouvir, inclusive, os jovens. Trazer os jovens e suas ideias, para colaborar com a administração. Saber dele quais são os anseios e elencar prioridades, porque sabemos que a administração não tem condições de atender somente um setor. Elencar com esses jovens as prioridades, quais são as suas vontades, e dentre essas vontades e intenções, o que mais a administração pode fazer para que eles participem mais, para que eles, tanto da administração quanto acesso ao lazer, esporte, que hoje nós temos uma falha imensa nesse setor. Nós temos estruturas, mas não são utilizadas. Nós temos poliesportivo, quadras esportivas, temos alguns espaços públicos que permitem o lazer, mas que não são bem aproveitados. Nós temos a praça, nós podemos construir uma praça para a juventude, que é uma das intenções do nosso colega, Alessandro, que tanto cobra, né, Alessandro? Que é um ponto interessante, mas claro tem que ser analisado e estudado, a viabilidade disso, mas entendemos a importância e queremos valorizá-los, sim. Não só os jovens, como o terceiro setor, que foi perguntado aqui há pouco, todos eles serão valorizados. Entendemos que a valorização desses jovens, principalmente no esporte, ele pode trazer para nós, pode somar para nós em segurança pública, pode somar para nós em saúde pública, que é a questão das drogas. Não digo que a administração afastará todos os jovens das drogas e de outros caminhos não muito corretos, mas, pelo menos, a administração viabilizará isso ao jovem. Ele terá a opção de não escolher os caminhos ruins. Eu acho que a juventude Cajuru está passando por um momento crítico. Por quê? Nós não temos hoje eventos, atrações, oportunidades de estar juntando esses jovens de atividades favoráveis à diversão. Hoje, infelizmente, Cajuru vem deixando os nossos jovens de lado. Não só os nossos jovens, mas toda a comunidade. Hoje nós temos déficits em eventos para Cajuru. Nós temos déficit no esporte, gente. Hoje nós temos aí 2 campos interditados, né? O campo do Tupi, o campo do esporte, que são lugares, estruturas físicas favoráveis para a prática de esporte. Nós temos o parque de exposição, que eu tenho uma intenção muito grande, como parque de exposição, de estar tornando lá um complexo esportivo, um complexo onde a gente pode estar fazendo vários tipos de eventos. Por exemplo, a construção de uma pista de motocross lá é viável, porque podemos trazer uma etapa de motocross para o município. Aqui na cidade existem pessoas que gostam, às vezes pessoas que não têm condição de estar comprando a sua moto, de estar participando de um evento, mas gostam de estar vendo, a sociedade gosta desse tipo de evento. Temos outras questões, por exemplo, o rodeio. Por que não fazer um rodeio mais popular, que esteja mais acessível à nossa população? Por que não fazer um show lá, para a gente poder estar curtindo o final de semana, junto com os jovens, evitando que eles se deslocam para outra cidade, corram risco de vida, igual já aconteceu várias tragédias com pessoas de Cajuru. Então a gente tem essa intenção de estar segurando esses jovens aqui no município, dando suporte para eles, principalmente nos finais de semana. Estaremos implantando um calendário cultural na cidade, que esteja dentro dos padrões, com eventos durante todo o ano. Isso nós sentaremos junto com outros segmentos, estaremos discutindo a possibilidade de estar fazendo eventos variados durante todo o ano, trazendo não só a satisfação, a alegria para os nossos jovens, mas também a ocupação, livrando ele de outros problemas. E também trazendo recursos, gente? A partir do momento que a gente faz uma festa bonita aqui em Cajuru, a gente faz um rodeio bonito, a gente faz uma gincana, a gente está trazendo
recursos de fora, a gente não está deixando o pessoal gastar lá fora. É a mesma coisa da zona rural. A partir do momento que a gente está colocando ônibus lá, a gente está evitando que eles estão gastando em outra cidade. Estamos trazendo eles para cá. Né? Então, os nossos recursos eles têm que ficar aqui na cidade. Né? Eu acho errado a gente ter, né, igual Divinópolis, evento quase que o mês inteiro, todo final de semana, e os nossos jovens ir para lá, gastando dinheiro lá e correndo risco de vida. Né? Porque chega lá, bebe uma, bebe outra, vem e corre um risco de vida. A saúde do município em seu governo pode melhorar? O que você entende por SUS, Sistema Único de Saúde? A saúde pode, não, ela deve melhorar. Hoje nós temos o problema, já falei a questão do atendimento médico, que hoje o problema da saúde, um dos grandes problemas da saúde pública municipal é a questão de número de médicos. Então hoje nós temos somente 3 médicos concursados, temos 8 contratados. Então isso não é suficiente para atender todo o município. Nós iremos buscar recursos para poder estar implantando mais médicos na cidade. O sistema de saúde, né, hoje, o SUS, ele é um sistema que foi criado para poder unificar a saúde pública do Brasil. Mas, infelizmente, não funciona. Né? Já provamos por A e B que não funciona. Esse problema crônico da saúde ele é um problema federal. Então, só que nós temos condições de melhorar. Né? Aumentando o repasse de verba. Hoje, a lei complementar, ela estipula, ela obriga o município a fazer um investimento de 15%, no mínimo, na saúde pública. Nós temos condições de estar ampliando essa margem, essa porcentagem do orçamento. Né? No início que foi falado que hoje, quando a prefeitura precisa de cortar gastos, né, um dos primeiros setores que ela faz é na saúde. E está errado, gente. Hoje a saúde ela é primordial em qualquer plano de governo, em qualquer administração. Nós precisamos estar buscando mais recursos, não fazendo corte na área da saúde. Né? Nós precisamos estar amparando a sociedade com mais médicos, mais atendimento, fazendo pactuações, convênios com outras cidades, para que possamos ter atendimento. Se aqui em Cajuru não tem condição de fazer um parto, vamos fazer uma pactuação maior em Divinópolis. Se aqui não tem condição de fazer uma cirurgia, vamos fazer uma pactuação em Santo Antônio do Monte, Iguatama. Vamos aumentar esse efetivo, esse tratamento fora do domicílio, fora do município. Então, existe um interesse muito grande na nossa administração, está ampliando o atendimento médico, está ampliando essas parcerias com outro município. Tá? Então, a gente precisa disso. A saúde pública ela tem que melhorar. É claro, gente, que nós não vamos conseguir melhorar a saúde 100%, porque isso é um problema crônico, é um problema que atinge todo o país. Mas nós podemos melhorar. Né? Podemos fazer convênios, podemos fazer parcerias com empresas privadas, para a gente poder estar fazendo, dando maior suporte à população de Carmo-Cajuru. Então, estamos empenhados em melhorar a saúde de Carmo-Cajuru, buscando recursos, parcerias, no que for necessário. Tá bom? A pergunta foi o que eu entendo como SUS. Eu entendo que SUS é Sistema Único de Saúde. Enquanto Sistema Único de Saúde, todos têm direito a ser atendidos pelo Sistema Municipal de Saúde. E o que pode ser melhorado? Algumas coisas. Dizer que o problema é crônico e nacional, isso já sabemos. Nos incluir na vala dos comuns, de que nada pode ser feito, ou nada adianta ser feito, porque não vai ser melhorado, porque é um problema crônico, eu não concordo. O discurso de que não posso fazer, porque é um problema que não tem solução, eu acho que é covardia. Eu tenho certeza que é covardia, porque algo pode ser feito. Se hoje, no nosso município, quando há necessidade de cortar algum gasto, um dos primeiros setores que são atingidos é a saúde, isso significa que nós podemos fazer alguma coisa. Isso, para mim, pode ser uma falha de administração. E o problema maior para mim na saúde,
não é só a falta de médico, hoje, de médicos. Para mim, hoje, o maior problema no Sistema Municipal de Saúde de Carmo do Cajuru é a falha na organização deste atendimento. E vocês me perguntam por quê? Por que a Tainá está dizendo isso? A Tainá está dizendo isso porque as pessoas procuram o Sistema Municipal de Saúde hoje e muitas vezes essa primeira consulta, esse primeiro atendimento, ele não tem sequência. E se ele não tem sequência, é porque há um problema de organização dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E se há um problema de organização, porque isso eu digo que é um problema grave, porque é um problema que está sendo oferecido, ele não está sendo concluído, para mim é grave. Dizer que a falta de médico é um problema sério hoje, eu digo que sim, eu concordo que sim. Mas para mim não é o mais grave. Porque existem médicos. Então, se está chegando hoje no Ministério da Saúde falta de informação, como, por exemplo, que atendimentos reduzidos, eu não posso entender, enquanto cidadã, que o Sistema Municipal de Saúde está sendo menos procurado. Ele é o mais procurado. Todos nós sabemos disso. Se os relatórios não estão chegando com as devidas informações, alguma falha há. Isso é com certeza. Por isso, se chega menos atendimento no governo federal, daqui a pouco eles estão começando a reduzir, porque nós não estamos precisando. Considerando que a gestão executiva deve ser técnica, sempre pautando pela prática eficiente e considerando também que o oferecimento de vantagens a eleitores é proibido pela legislação eleitoral, como você analisa e explica as várias promessas de cargos comissionados e de cargos de confiança a eleitores? Outra pergunta complexa. E, a meu ver, complementa aquela outra resposta que nós demos com relação à difamação que sofremos enquanto concorrentes, principalmente por talvez incomodar enquanto lideranças, eu entendo que é ilegal. Eu tenho certeza que é ilegal. Explicar isso, talvez eu explicaria isso dizendo que há o interesse de captação de eleitores e captação de apoiadores na campanha. Quem faz isso, na minha opinião, e é uma resposta muito complexa, talvez tenha pouco potencial. Porque se eu tenho potencial enquanto candidata, se eu tenho potencial enquanto política, eu não preciso fazer uso de práticas de politicagem. Então, a resposta que eu daria é essa. Falta peito, falta coragem, falta capacitação, porque quem é capacitado faz política de uma forma adequada. E fazer política de uma forma adequada, na minha opinião, é expor ideias e projetos. Não é expor promessas, porque nós sabemos que as promessas são irresponsáveis, e uma vez prometido, tem que ser cumprido. Ninguém é obrigado a prometer, mas cumprir sim. E na administração, nós não temos vontade única e exclusiva, dependemos de aprovação do legislativo, dependemos de outras questões administrativas, constitucionais, na nossa própria lei orgânica. Então, quem oferece cargo comissionado e cargo de confiança, tanto para funcionários da prefeitura quanto outros funcionários que estão fora, é porque talvez não tenham condições de concorrer de uma forma adequada. Infelizmente, essa prática de politicagem ela existe em Carandiru, nós sabemos disso. Isso acontece já há vários anos, essa promessa de cargos, isso acaba sendo estratégia política de campanha. Infelizmente, nós temos prova que isso acontece e não é do nosso perfil fazer isso. Porque eu acho que se você tem um cargo na prefeitura, se você vai ter um cargo na prefeitura, é pela sua competência, pela sua possibilidade de estar favorecendo
o serviço municipal. Então, eu acho que isso é um crime, que seja ter um crime eleitoral, essa prática, essa promessa de cargos. Então, nós não iremos fazer isso, nós iremos montar uma equipe de trabalho com pessoas qualificadas, com pessoas que têm potencial para estar desenvolvendo o trabalho junto à prefeitura. Porque automaticamente, se a equipe faz um trabalho bem feito, nós, o prefeito, o vice-prefeito, terá o nome levantado, exaltado. Então a gente não pode fazer essas promessas. Se você tem um cargo na prefeitura, você vai ter possibilidade de efetivo trabalho, de qualidade para a população de Carcaju. Infelizmente, nós, agora no período eleitoral, nós temos esbarrando com isso durante nossa campanha. Infelizmente, nós temos políticos em Carcaju fazendo isso, fazendo promessas de cargos, fazendo promessas de melhorias salariais. Infelizmente, nós deparamos com isso. E isso é ilegal, isso é crime, tá bom? Muitos discutem na atualidade sobre desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Diante desse tema atual, qual a relação entre o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente? Hoje existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Tudo que nós vamos fazer hoje, nós precisamos estar avaliando o impacto ambiental. Hoje, Carlos, nós temos um interesse muito grande de estar avaliando decisões que possam estar impactuando o meio ambiente. A sustentabilidade é o que vai nos dar um país melhor, uma cidade melhor para estar vivendo daqui a um tempo. Nós temos alguns projetos, igual a gente falou aqui, a questão da via pública. Eu acho que é um projeto que a gente tem que sentar, conversar, analisar o impacto ambiental. Nós temos o descarte de lixo químico, de lixo sólido ali no parque industrial. São questões que têm que ser avaliadas, têm que ser questões que nós vamos precisar dos empresários, para a gente poder estar sentando e conversando a respeito disso. Eu acho que a gente tem que montar uma equipe de meio ambiente, juntamente com o CODEMA, para a gente poder estar efetivando maior desempenho na questão dos impactos ambientais. Temos outras questões que são favoráveis à nossa potencialidade ambiental do município, que também tem que ser avaliadas. A questão do nosso potencial hídrico. Então a gente tem que avaliar a questão do meio ambiente com a sustentabilidade. Nós temos a questão do aterro sanitário, do lixão. Nós temos que estar estudando a possibilidade de a gente poder estar construindo uma usina de compostagem, que é interessante. A questão do impacto ambiental do resíduo que a gente produz, do lixo. Então, a partir do momento que a gente está aproveitando a matéria orgânica, a gente pode estar desenvolvendo outros projetos dentro da sustentabilidade. Então, eu acho que esse caminho do meio ambiente com a sustentabilidade é um caminho que vai ter reflexo futuro. E nós precisamos disso. As pessoas precisam ter consciência que o meio ambiente é uma preocupação muito grande para nós, para as gerações futuras. Então nós temos que ter o pé no chão, nós temos que ter projetos, ideias e discussões para que a sustentabilidade nos ofereça condições melhores de vida há alguns anos que vão vir por aí, e nós precisamos estar com os pés no chão, porque gerações irão vir e gerações precisarão do meio ambiente. Essa é a sustentabilidade que nós precisamos. Nós precisamos dar soluções imediatas que trarão benefícios para nós futuros. A relação de desenvolvimento sustentável com o meio ambiente, na minha opinião, é a harmonia. Desenvolver, sim. Esse desenvolvimento, a administração não tem como controlá-lo de qualquer maneira. Ele ocorrerá. Mas o que nós entendemos enquanto harmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente é a sustentabilidade. E quando eu digo sustentabilidade, eu digo de
redução de impactos. Quando uma sociedade desenvolve, é inevitável que um impacto, um ou outro, ou muitos, ocorram. E o que a administração pode fazer é desenvolver políticas de redução desses impactos, com políticas com educação ambiental também, com adequação de locais para colocação de resíduos sólidos, principalmente, que hoje não temos. O que nós percebemos na cidade, nos distritos, é que os cantinhos da nossa cidade, do nosso município, está servindo de depósito de lixos, depósito de resíduos sólidos, e isso, para nós, fere o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Bom, nós estamos partindo para as considerações finais e daremos 3 minutos para cada um para as considerações finais e depois também 3 minutos para cada vice-prefeito, caso queira, também fazer as suas considerações finais. A gente quer agradecer, primeiramente, né, aos apoiadores desse evento, a CASP, o Dr. Calixto, Tenente, Bruno, Daniel, as meninas. Então, quero agradecer a essa participação, né, que eu acho esse momento democrático de estar expondo as ideias é muito favorável. Nós temos condições de estar mostrando para vocês quais são as nossas intenções. Então, eu acho que isso aqui deveria acontecer mais vezes. Eu sou a favor de a gente estar sentando, discutindo ideias, né, estar mostrando para a população os nossos anseios. E creio eu que nós, né, eu e a Tainara, a gente conseguiu estar passando para vocês as nossas ideias como inovadores de Caramucuru. Então eu tenho, né, a intenção de, quanto mais possibilidade a gente tiver de estar mostrando para nós iremos crescer. Então eu tenho uma satisfação muito grande de estar participando nos eventos desse tipo, né, e estou à disposição de qualquer evento com essa modalidade, de estar explicando para a população, de estar mostrando à população as nossas ideias e as nossas capacidades. Queria agradecer a todos, né, por estar participando de um evento desse tipo. Eu queria agradecer ao padre por o evento que teve lá no Nossa Senhora do Líbano, que também foi um sucesso, e esse também foi um sucesso. Eu acho que deveria ter mais acesso, a população deveria ter mais preocupação com isso, para a gente poder estar mostrando, né, mais efetivo as nossas intenções. Fica aqui meu recado, agradeço a todos, peço o voto de vocês para que a gente possa renovar as lideranças políticas de Caramucuru. Então, eu acho que está na hora da gente colocar pessoas novas, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura, de estar mostrando ideias novas, de estar efetivando novas ideias. Então, eu peço a vocês, né, analisem, pensem que está na hora, Cajuru está na hora de mudar essas lideranças. E é agora, a hora é agora, dia 7 de outubro agora, acontecem as eleições. Quem já passou na prefeitura, já teve a sua oportunidade, né, tem gente que tem mais de 30 anos na prefeitura, né, até hoje a gente sabe que se fez muito pouco, por que vai fazer agora? Então nós somos a inovação, nós somos a renovação de Caramucuru. Então eu peço o seu voto, né, no dia 7 de outubro, vote 55, vote pela renovação, pela inovação das nossas lideranças, porque nós temos competência, nós temos pensamentos novos, nós somos cabeças novas, e nós iremos mostrar serviço, porque nós estamos começando agora, e nós precisamos de estar crescendo, nós precisamos de crescer, e nós vamos mostrar serviço. Então, no dia 7 de outubro, vote Zé Nilson e Osíris para prefeito, né, 55, Osíris e Zé Nilson para prefeito, dia 7 de outubro. Conto com vocês, muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o Dr. Calixto, em nome da CASP, parabenizar os participantes, a coragem e a dedicação dos dois candidatos, que aqui depois as suas ideias. Eu tenho que dizer para vocês que está aqui o meu parceiro em todo momento. O dia que você não puder ir, pode contar comigo que eu estou. Eu não tenho muito o que falar, porque eu quero colocar nas minhas palavras as palavras do Osíris. Eu acho que Deus que a gente preparou para disputar essas eleições, a gente preparou um projeto conjunto. Então, tudo aquilo que ele falou aqui, eu assino embaixo. Eu só peço vocês
que avalie as nossas ideias, avalie os nossos projetos, que estamos dispostos a trabalhar em prol de Carmo do Cajuru. No dia 7 de outubro, vote Osíris e Zenilson. Ficaremos muito gratos e mostraremos para vocês que temos competência, sim, de renovar. Candidata Tainara, 3 minutos. Também agradecer aos organizadores desse evento. Esse bate-papo não foi bem um debate, foi uma exposição de ideias e plano de governo, algumas ideias de plano de governo. E antes de finalizar meu raciocínio, complementando a resposta sobre gestão eficiente, que eu não pude responder, uma das medidas que, na nossa opinião, resolve a questão do oferecimento de cargos e favorecimento, principalmente em processo eleitoral, e tornar a administração mais eficiente e técnica é promover o concurso público. Hoje, nossa administração ela tem um número de funcionários contratados que é exorbitante e ultrapassa muito o limite legal. Então, primeiro passo, concurso público. E nas considerações finais, dizer que, como eu disse no início, nós já avançamos, nós já estamos avançando na democracia, apesar de que sofremos retaliações todos os dias. Esse evento, na nossa opinião, é de grande valia, é a possibilidade, a permissão de que nós tenhamos contato quase direto com vocês, apesar de que vocês não fizeram as perguntas diretamente, mas foram lidas. É o que nós queremos na nossa administração, manter esse diálogo, manter o canal de comunicação. E dentro do Estado Democrático de Direito, nós estamos avançando. É uma oportunidade que nós temos enquanto candidatos, que soma muito para o nosso processo eleitoral. Temos outras ideias. Nosso projeto, nosso plano de governo vai ser entregue na íntegra. Já está disponibilizado no Facebook, nos 2 perfis de campanha que nós temos. Quem tiver o interesse de fazer uma leitura na íntegra, está disponibilizado no Facebook. Mas disponibilizaremos também em material impresso. Eu espero que vocês façam essa leitura, façam a análise e escolham o perfil do representante que vocês querem para a administração a partir de janeiro. E digo para vocês, enquanto eleitora que também sou, antes de ser candidata, que a importância dessa escolha, ela refletirá nos próximos 4 anos. Eu entendo e tenho a certeza, como entendo que o Schiller também entende dessa forma, que Carmo do Cajuru não pode retroceder. E para que Carmo do Cajuru não retroceda e avance ainda mais, no dia 7 de outubro, vote 13, vote Tainara. Vou ficar aqui, que eu prefiro deixar a cadeira vazia, né, que ela não foi para mim. Gente, vocês viram por que escolhemos Tainara, né? A capacidade dela ficou muito clara aqui. Debate os assuntos com clareza e com os pés no chão, né? Em cima da realidade, né? E isso tem que ser feito. Prometer um mundo é incompatível com a realidade. Então, Tainara deixou isso muito claro, né? A gente olha para a Tainara, a gente percebe que a sua gestão será eficiente, né? Quando ela fala do concurso público, né? Que é ilegal não fazer concurso público, deve ter quase 10 anos que Cajuru não tem, né? Mostra a eficiência que ela quer na gestão pública. Outra coisa é a questão da gestão participativa. Nós precisamos fazer com que a comunidade participe. Quando nós falamos que os distritos não se sentem membros do município, é porque não há gestão participativa. É porque eles não são consultados, porque a administração não vai lá conversar com eles, né? E Tainara tem isso claro e tem a coragem de ir ou de vir aqui conversar com vocês, olhar para vocês, né? Quem não tem coragem de conversar com o público,
consequentemente não fará uma gestão participativa. E, consequentemente, também não dará conta de lá fora conversar com as autoridades maiores, dentro da hierarquia aí, governamental, estadual, federal, para conseguir recursos, para conseguir programas. Então, por isso nós apoiamos, estamos junto com a Tainara, porque acreditamos, né, que é a mais preparada e é a que comunga com o nosso projeto de eficiência e participação. Então, vote 13, vote Tainara. Bom, meus caros, essa foi a pequena colaboração da CASP para ajudar vocês a escolherem o melhor candidato para Cajuru. Todos vocês escutaram, todos vocês refletiram e sairão daqui com mais elementos para que possam fazer uma escolha adequada e condizente com as necessidades do município. Qualquer um que for consultar a internet a partir de amanhã, e a internet é um instrumento que está a serviço do mundo, vai verificar quanto educados e corteses foram os candidatos e, igualmente, quão educada e foi cortês a nossa plateia. Eu agradeço profundamente a todos, declaro encerrado, boa tarde e até uma próxima.